No início do século XV, a população de Portugal não ultrapassava 1 milhão de habitantes. Seus reis eram pobres demais para cunhar suas próprias moedas. As bases da economia portuguesa eram a pesca e a agricultura. Isolados do comércio do mar Mediterrâneo pelo monopólio comercial das cidades de Gênova e Veneza, Portugal era uma região considerada periférica aos olhos do resto do mundo. No entanto, essa situação estava prestes a mudar. As aspirações de Dom João I de Aves, o rei, eram bem maiores que o tamanho do seu minúsculo país. Suas ambições tornariam Portugal um país reconhecido em todo o planeta. A cidade de Ceuta, no litoral norte da África, foi o primeiro vislumbre das riquezas que o Oriente poderiam oferecer aos portugueses. Seus depósitos cheios de pimenta do reino, cravo e canela, produtos de imenso valor comercial, eram encontrados apenas no Oriente. Deram uma amostra do que a expansão marítima poderia proporcionar ao cofre real. Havia também uma mentalidade de guerra santa, construída ao longo dos últimos séculos nos conflitos da Reconquista, contra os muçulmanos da península. Sob a espada do infante Dom Henrique, filho de Dom João, encarou-se pela primeira vez a fúria dos mares. Viagens de longo alcance. Ceuta fora conquistada em 1415, inaugurando as conquistas portuguesas para além do mar, e sua posição de vanguarda no papel das descobertas marítimas para as Índias e além. Henrique o Navegador, como passou a ser conhecido, deu continuidade na missão portuguesa de exploração do desconhecido. A expectativa era ter acesso ao ouro, escravos e especiarias presentes nas cidades costeiras do continente africano. A princípio, ainda que com poucos recursos, as empreitadas marítimas eram impulsionadas pelo desejo incessante por glórias militares e pela fé católica. A ideia de contornar as garras do Islã sobre a Europa era ao mesmo tempo econômica e ideológica. Haviam lendas sobre grandes pepitas de ouro na África subsaariana, e também lendas sobre reis cristãos que poderiam se aliar aos interesses portugueses. Por exemplo, o lendário Preste João, que nos contos populares tratava-se de um rei cristão rico e poderoso. Com uma posição geográfica favorável, aos poucos as caravelas e embarcações portuguesas avançaram em busca de novas terras. Expedições anuais ao longo da costa mapeavam e descobriam novas terras. Cada golfo, córrego e rio era acrescentado aos conhecimentos cartográficos da época. Descobria-se novas rotas. Para além das dificuldades e imensos riscos dessas explorações, havia também uma competição acirrada com o reino de Castela. Disputavam para ver quem conseguiria achar o tão sonhado caminho para as Índias. Mapas e informações eram guardados sob o mais alto sigilo e sob pena de morte para quem revelasse tais descobrimentos aos estrangeiros e inimigos da coroa. Agora, sob o comando do rei João, o Perfeito, sobrinho neto de Henrique o Navegador, as expedições ganhavam um novo fôlego. Emissários e agentes portugueses foram enviados por terra e mar para todos os cantos da Europa, com o objetivo de buscar informações com navegadores experientes. Muitos foram postos a serviço da coroa portuguesa e suas ambições. O rei reunira uma geração de pilotos, marinheiros e aventureiros altamente talentosos, escolhidos acima de tudo por suas habilidades técnicas e não por seu status social. Os fracassos não foram poucos. As expedições sofriam com as tempestades em alto mar. A morte dizimou tripulações inteiras de marinheiros por doenças como escorbuto e outras relacionadas à alimentação precária, pela falta de higiene em alto mar. Apesar das perdas, a missão prosseguia. Um dos capitães recrutados foi o famoso Bartolomeu Dias, um navegador português, ficou célebre por ter sido o primeiro europeu a circunnavegar para além do extremo sul da África, contornando o que chamou de Cabo das Tormentas, pelas imensas dificuldades encontradas nessa expedição. Posteriormente renomada pelo rei como Cabo da Boa Esperança, dado o primeiro vislumbre do Oceano Índico, abrindo caminho para as expedições que viriam, enfim, chegar às Índias. As expedições marítimas levavam tempo. Cada viagem durava meses, tornando o processo exploratório um esforço de várias gerações. Ao longo do tempo,
entrepostos comerciais na costa do continente africano foram fundados, garantindo o abastecimento das frotas que partiam todos os anos. Em meados de 1490, sob o reinado de Emanuel, que significava Deus conosco, Lisboa era uma cidade trepidante, cheia de atividades e expectativas. Mercadorias de toda a costa ocidental africana enriqueciam o comércio português, inclusive com negros escravizados. Havia um fervor impulsionado pelas descobertas recentes e pela conquista do último reduto muçulmano na Península Ibérica, a cidade de Granada. Esse sentimento de proteção divina levou à expedição de Vasco da Gama em 1497. Membro da baixa nobreza, descrito como audaz em ação, severo em suas ordens e formidável quando zangado, foi o capitão responsável pela viagem iniciada em 24 de fevereiro daquele ano. Ainda que usando dos conhecimentos adquiridos nas viagens anteriores, as dificuldades não foram menores. A necessidade de entrar em alto mar para que se aproveitasse dos ventos e monções para ganhar velocidade levaram a frota para grandes tempestades que destruíram e faziam com que a frota se dispersasse no oceano. Águas gélidas e constantes mudanças de clima abatiam a saúde dos marinheiros. Biscoitos estragavam com a umidade. Faltavam alimentos frescos e água potável. Tudo isso minava aos poucos a moral da tripulação. O escorbuto, doença causada pela falta de vitamina C no corpo, causava sangramentos na gengiva, a fadiga e, com o tempo, a morte. Levou metade da tripulação. Sem avistar a terra durante 93 dias, navegaram 7.250 km em mar aberto, mas resistiram. O calor aumentava. O céu e o mar eram de um azul brilhante. Da vista da terra observou-se uma orla de árvores verdes, areia branca e homens de cor castanha avermelhada. Eles haviam entrado no mundo muçulmano, e foi então que a complexidade das negociações costeiras tomou um novo rumo. Um ano após a partida, estavam em Moçambique, na África Oriental. Neste ponto, tudo era novo. Nenhum capitão português havia chegado tão longe. Apesar de todas as dificuldades, acreditava-se estar perto das Índias. A expedição agora andava por águas desconhecidas. Havia a necessidade de se comunicar com os povos que habitavam a região em busca de informações e, principalmente, reabastecer as embarcações com suprimentos. A tripulação contava com intérpretes para comunicar-se com os diferentes povos da região, sejam árabes, africanos ou hindus. No entanto, as traduções precárias geravam problemas e desentendidos, dando rumos imprevisíveis às negociações. Havia uma desconfiança mútua entre os povoados locais e os portugueses. A princípio, Vasco da Gama tentou agir por vias diplomáticas. Tentou recrutar homens experientes na navegação do Oceano Índico, mas a diferença religiosa e cultural gerou atritos irreversíveis em Mombasa, no atual Quênia. Suspeitando que os recém-recrutados agiam como espiões de forças exteriores, o capitão Moore perdera a paciência. A política adotada agora era da canhoneira. Ao menor sinal de problemas, os canhões de bronze dos portugueses faziam chover bolas de chumbo e fogo nos portos de todo o litoral. A tecnologia militar europeia era vastamente superior. Não havia chance de reação efetiva de seus inimigos. Para além do jugo português, através das armas, a perspicácia de Vasco da Gama foi aproveitar dos conflitos internos entre os sultões e seus súditos, dividindo para conquistar. Em Melinde, mais ao norte do Quênia, houve uma nova parada. Por 9 dias, a pequena flotilha de Gama ancorou na costa dessa cidade. O sultão convidou Gama a desembarcar e houve troca de reféns. Os enviados portugueses eram condenados e homens sem importância. Em troca, vieram capitães que conheciam os segredos de navegação para uma cidade chamada Calicut, na Índia. Inquieto por alcançar seu destino, Gama decidiu sequestrá-los e colocar estes homens em seu serviço. O rapto desses capitães foi condenado por muito tempo depois entre todo o mundo muçulmano. Foram esses homens que, através de seus conhecimentos, abriram as portas para a permanência portuguesa no Oceano Índico. A frota desancorou e partiu a noroeste, para o alto mar.
Toda a frota havia se despedido de seus entes queridos em Portugal 309 dias antes. Navegados 19.000 quilômetros por afluentes e inúmeros lugares desconhecidos. Perderam muitos homens, seja para as doenças ou para as frequentes escaramuças e combates com o inimigo. Em 18 de maio de 1498, avistou-se a costa indiana. Através da forte chuva, foi possível ver densas florestas, uma planície estreita e ondas quebrando na areia branca. Estavam prestes a alcançar o sonho iniciado décadas atrás por Henrique, o Navegador. Gama conquistou um feito significativo na história do mundo, pôs fim ao isolamento europeu no Oriente e era o começo de uma nova era. A viagem de Vasco da Gama tomou todos de surpresa. Ela acrescentara 1.800 lugares aos dicionários geográficos do mundo e revelou uma montanha de novas informações sobre as Índias. Quanto a Manuel, o rei, aumentou seu título de nobreza, rei de Portugal e Algarves, de Aquém e de Além, Mar e África, o senhor da Guiné, senhor da conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia. Mesmo antes da volta de Vasco da Gama, já se preparava para a próxima partida. O mar agora tinha um dono. Portugal nunca mais fora o mesmo.